Bom, então, se de um lado o capitalismo, além de explorar o trabalho numa geral, ainda explora a miséria do drogado, né? Quando o fulano está na pior, ele ainda paga a droga. Né? Bom, então, essas são as conexões, digamos, econômicas e tal. Em relação direta econômica, eu acho que não é tão, digamos assim, ingênua a posição da polícia, do Estado, desse pessoal dominante em relação às drogas. Não, porque, por exemplo, o PSDB tem uma política específica para a droga. Qual é? Vender aquele que comete o crime para a fábrica penal. Esse é o projeto do PSDB. Esse projeto do PSDB está indo bem, porque está enriquecendo o empresário penal, não é? E já em Minas Gerais temos 4 presídios, se não me engano, que são privados, ou seja, a iniciativa privada explorando o presídio, ou seja, vendendo mão de obra preso, competindo para o mercado, para rebaixar a mão de obra no mercado. Essa última coisa lá, essa revolta que teve, eu acho que no Pará, não foi? O presídio era privado, gente. Ideia do PSDB. Então, vender preso é uma atividade lucrativa. A prisão não é, assim, só uma mera ideologia, é uma perspectiva econômica de alta lucratividade. Então, é preciso prender mesmo. Porque a ideia é você prende e forma a ideia de que você, transformando aquela prisão numa fábrica, a mão de obra vai ser útil para a sociedade. Bom, era isso. Desculpem a interferência. Mais, gente? Perguntas, colocações? A gente pode voltar para vocês e aí depois a gente abre de novo. Falar? Eu acho legal, assim, que tem um monte de gente. Quer falar? E eu acho que tem um objetivo. É esse o objetivo. E eu acho legal, assim, o que a gente faz? O que vamos fazer? Eu acho que é isso. Para a gente, vamos para um ter que, assim, a violência policial existe tudo isso que a gente já discutiu, conversado, mas qual é o passo? Se vai, não sei, uma coisa na cidade de vamos fazer alguma coisa. Então, desculpa o pessoal da discussão online que vai ficar mal alto. Então, não, é que eu tenho uma pergunta de cunho prático, mas que não é prático, porque ela é muito difícil mesmo, na verdade. Vocês vão perceber. É que é o seguinte, com essas atividades da campanha, principalmente nas atividades da periferia e assim, a gente tem muito contato com a população mesmo, sabe? A gente fez os flyerzinhos com quem é Rafael Braga, que acabou, por isso eu não trouxe, né? Enfim, e a gente distribui, a gente fala e tal, e a gente tem certa dificuldade com trabalhar com alguns conceitos que vocês colocaram aqui. Eu acho que vocês nem colocaram, mas eu vou falar do mesmo modo. Um é o conceito de que a guerra às drogas ou crime de tráfico, ele é um crime sem vítima. Para as pessoas que a gente está entrando em contato, é muito complicado tentar explicar isso, né? Por quê? Porque tem aquela construção de mídia de que a vítima do traficante é a criancinha de 8 anos que, né, vai entrar no crack porque o traficante fica na porta da escola e oferece crack como se fosse bala. Sabe aquela coisa? Então é muito complicado você trabalhar isso explicando que droga é questão de saúde pública, né, que na noção do direito mesmo não existe a vítima e tudo. É muito complicado ter esse diálogo com a população, assim como é muito complicado tentar explicar que o crime de roubo não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Porque, exatamente, é aquela noção de mídia que o cara que vai roubar seu celular, obviamente, ele vai vir com uma metralhadora ou com uma faca, e que se você olhar torto pra ele, quando você virar, ele vai te dar várias facadas, e você vai ficar lá com as tripas, entende?
porque é isso que vende do que é um assalto corriqueiro. Não que eu esteja dizendo que os assaltos não podem ser violentos, obviamente pode. Mas é uma pergunta mesmo, principalmente para o Manuel também, que tem toda aquela fala bonita sobre sensibilizar e tal. Como a gente consegue ter esse diálogo e tentar sensibilizar para as pessoas, eu não vou dizer entenderem um conceito, que eu acho meio arrogante também, né, de certo modo, mas o que vocês teriam a dizer sobre isso? É uma coisa que eu fico muito curiosa, sempre falando. Né? E aí, vocês são profissionais, como é que faz? Enfim, é isso. Tá suave, ô? Com relação à capitalização do trabalho dos presos, né? Eu acho um ponto interessantíssimo, porque nos Estados Unidos, é um dado muito chocante. Se todas as pessoas que foram presas durante a guerra às drogas fossem libertas dos Estados Unidos, seriam 4 entre 5. Isso em 1980, porque a guerra às drogas nos Estados Unidos começou em 1980. Então, se voltasse para o mesmo sistema, não estou nem falando sobre mudar de sistema, se voltasse para a mesma ideia de 1980, 4 entre 5 teriam que ser libertos. E 1 milhão de pessoas perderiam seus empregos. E acho que esse é o dado mais interessante, a questão de como você usa o trabalho dos presos como se fosse uma nova forma de escravidão, porque eles não ganham nada, eles não ganham nada de trabalho, e aí fazem roupas e fazem tantas coisas que são vendidas lá, e como isso é capitalizado, né? E como a gente tem um complexo, né? Um complexo industrial prisional nos Estados Unidos que emprega 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. É impressionante, a gente pensa essa questão justamente de brincadeira, uma questão mais do direito, mas usando o capitalismo como um sistema que sempre se reinventa e sempre tenta tirar lucro de várias formas e ao mesmo tempo fazer o controle social disso e ter lucro. Desculpa, posso fazer só uma interrupção? Desculpa. Na lei da privatização dos presídios, existe uma obrigatoriedade do Estado manter o número de... eu repito, na lei de privatização, nessas parcerias público-privadas de privatização de cadeia, o Estado, o juiz é obrigado a manter uma população presa sob pena de multa. É o mesmo nos Estados Unidos. Eles têm um número a cumprir, e se você não tem aquele número de presos, você tem que pagar para a empresa, porque é um presídio particular, por exemplo. Então eles têm contratos, parceria público-privada, exatamente no mesmo esquema. E aí, com relação a como a gente explica todas essas questões na periferia, bom, porque aí eu deixo outras questões até para o pessoal do direito, que eu acho que a Maria também não. Mas esse é o meu trabalho, né? É o que a gente faz na periferia, né? A gente tenta, porque ao mesmo tempo que, como a minha colega estava colocando, que a linguagem do direito é muito difícil, que a gente não entende, mas a verdade é que também esse mesmo debate na periferia as pessoas também não entenderiam. Porque são palavras que não são nossas, são palavras que a gente não usa todo dia. Então a gente também precisa fazer esse trabalho de linguagem quando a gente vai para a periferia. É outra realidade, são outras questões que importam para eles. E eu realmente acho que o debate é válido, porque a gente não pode ter nenhum debate sem a população mais afetada no meio. A gente não pode. Se a gente vai falar da favela, tem que falar sobre favela. A gente não pode. A gente vai falar sobre raça. A gente tem que ter pessoas negras falando, porque isso traz legitimidade e quem vai contar para você como é ser violentado pela polícia todos os dias tem que ser as pessoas que enfrentam isso todos os dias. Um dado que eu não sabia, por exemplo, que eu estava participando de um seminário na semana passada, é que os policiais têm uma cota para bater de quantas pessoas eles param. Eu não sabia disso. Eles têm umas cotas para bater de quantas pessoas eles prendem. Porque se eles não batem aquela cota, é descontado do salário deles. Eu não sabia. Então, realmente existe uma institucionalização do encarceramento em massa. Então, quanto mais pessoas você prende, mais você vai ter seu salário, você vai, né?
Então a gente tá indo nesse rumo que é muito, fazendo paralelos internacionais, que é muito com os Estados Unidos, né? Então essa questão da tolerância zero. O Brasil, a elite brasileira, ela olha muito para os Estados Unidos, ela copia muitas coisas. E essa questão das guerras, das drogas, eu vejo muito linkado aos Estados Unidos nessa questão do trabalho dos presos, nessa questão de você ter metas para bater, você tem que parar pessoas, tantas pessoas todos os dias. É claro que ele vai parar as pessoas mais vulneráveis. Eu, como policial, que também sou da classe trabalhadora, eu não vou nos jardins parar pessoas, é óbvio. É óbvio. Eu vou no Jardim Ângela parar pessoas. Mesmo que seja um menino que eu paro ele todo dia. Mas aí eu bati lá a minha meta. E aí a gente vê o nível de violações, né? Porque é o mesmo policial que está vigiando o mesmo bairro todo dia, ele sabe meu nome, ele sabe onde eu moro, mas ele vai me parar todo dia. Ele vai me parar, mas tem na bolsa. Ele vai parar, sabe? E o quanto isso é naturalizado na nossa sociedade, quanto a gente isso não vê mais como violação, né? Então os meninos eles falam, vai me parar todo dia mesmo. Ele faz isso mesmo. Não está errado. Mas aí, como eu vou falar para ele que está errado? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Ele pode ser morto, ele pode ser preso. Ele pode ser também, colocar um pinho sol e falar que era colocar molotov também. Essas questões são sistêmicas. E é isso que eu acho que a gente tem que avançar. A gente tem que avançar em questões sistêmicas, como a gente rompe essa questão. Para mim, a gente não rompe sem romper esse sistema de supremacia branco que é a hierarquização das raças. E que algumas pessoas são mais humanas do que outras. Obrigada por você falar. Eu acho que eu vou entrar na sua pergunta sobre a questão... Tensa, né? Foi longe. Primeiro, assim, o que eu estava dizendo especificamente naquela hora é que quando a gente pensa em conciliação, quando a gente pensa em justiça restaurativa, quando a gente pensa em caminhos que nos permitam sair dessa irracionalidade da prisão, do isolar e do tratar o outro como menos digno, menos humano, a gente pensa em alternativas e o Manuel estava colocando a questão da conciliação da vítima com o criminoso. No caso das drogas, a vítima é a saúde pública. E aí, um conceito amplo. A grande questão que eu acho, e aí não é o direito quem vai dar essa resposta, é que a gente precisa fazer uma disputa de narrativa. Porque é mesmo chegar no diálogo de que, olha, nada pode ser mais danoso para a saúde pública do que ficar como está. As pessoas sendo presas como estão sendo presas, sendo mortas como estão sendo mortas. E dialogando com o que você falou sobre metas e coisas dessa crueldade, quando a gente olha, por exemplo, para o estado de São Paulo, as métricas de sucesso é o número de pessoas presas. No caso do estado do Pernambuco, tem diversos companheiros trabalhando com pesquisas muito interessantes lá, são, de fato, bonificações de acordo com o número de usuários, de traficantes que você prende. Mas aqui, eu me perdi um pouquinho. A questão da disputa da narrativa e da conciliação disso. Achar formas criativas de tentar comunicar isso. Por exemplo, uma vez eu ouvi alguém falando, eu nem me recordo quem que dá o crédito, mas eu não lembro, de alguém que usou um exemplo que me bateu muito. Ele falou, se crack fosse droga de velho rico e Viagra fosse droga de morador de rua, como é que a gente ia estar? Isso é um nível de diálogo que não é o direito que vai dar, porque a disputa precisa ser feita de fato. O que é droga e como é que você usa? E qual é o risco que está colocado ali? Eu ouvi também uma história de uma americana que veio para cá e se apaixonou por coxinha, quibe frito e essas coisas. E ele dizia, essa questão é o meu organismo, como é que fica se eu comer 4 coxinhas por dia? Como é que fica o uso
de açúcar, como é que fica o uso de tantas outras drogas, cafeína e tantas outras questões. O que está fazendo a linha de corte não é o potencial dano à saúde pública, nem à saúde individual, nem a nada. O recorte é outro. A narrativa você colocou muito bem, uma narrativa de prisão de negros, né? De isolamento dos negros. E eu concordo rigorosamente. Não sou eu que vou dizer sobre que violências, porque eu não tenho essa legitimidade, mas assim, o meu espaço é reconhecer o meu privilégio. E eu reconheço, como eu estava dizendo, na festa universitária, quando eu chego do interior e entendo que todo mundo ali conta com a sua impunidade, com a certeza da sua impunidade, e vamos seguir assim, segregados, repetindo o que repetimos desde o colonialismo de fato até o colonialismo que nós vivemos hoje. Então, o que eu queria apresentar também existe um projeto que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. É uma rede que congrega 44 organizações que trabalham com políticas de drogas nas mais diversas áreas. O IBCCRIM atualmente é a sede da plataforma, mas o legal da plataforma é justamente que ela tem diversos saberes e diversas pessoas pensando de que maneira comunicar as principais disputas nessa área. Para quem tiver interesse, inclusive na semana que vem a gente tem uma semana sobre a política de drogas com várias agendas. Quem tiver interesse em acompanhar e, sobretudo, quem quiser trazer ideias de novas ferramentas, novas formas, porque a única coisa que a gente tem certeza é que a gente não tem uma solução mágica para superar problemas que são tão profundamente estruturantes e que a questão das drogas, na verdade, é um sintoma de problemas muito mais profundos que a gente vai precisar quebrar ainda muito a cabeça para conseguir avançar e talvez não vivamos para ver o resultado do nosso trabalho e ainda assim a gente tem que seguir se unindo e lutando junto, por mais que a gente não tenha uma solução para dar no curto prazo, tentando avançar junto, que acho que está no nosso caminho. Bom, eu acabo aprendendo muito com vocês também. Eu estou até com vontade de fazer algumas perguntas aqui, se o tempo permitir. Primeiro, pegando o gancho do que você falou, da questão do ponto de vista econômico da droga, é um crime não violento, o tráfico de drogas. Porque eu quero vender, ele quer comprar. Se você parar para perceber, não existe uma violência nesse contexto do delito. Mas o direito não se importa com isso. Ele tipifica, ele diz que é um erro e que deve receber uma sanção e assim é executado. Essa coisa de dizer a saúde pública é a vítima, como você me colocou, esse não é o interesse. Absolutamente não é. Porque se fosse várias outras coisas que a gente consome, droga ou não, seriam vetadas. E aí, por meio da dita tutela, direito penal, por qualquer outro tipo de meio jurídico. O que está muito claro é a questão política, é uma questão racial, é prender preto, pobre. E a gente fala isso várias vezes e, às vezes, fica um negócio meio automático, né? Mas a gente tem que dar ênfase nisso. É realmente isso. Porque se você olha a estatística, se você visita um presídio, se você começa a observar as abordagens na rua, você percebe que desde o policiamento, desde a criminalização secundária e a própria criminalização primária, que seria a legislativa, ou seja, a criminalização primária legislativa, quando se fomenta as leis, e a criminalização secundária, a própria atuação do policial, quando ele diz quem vai ser pego, onde vai ser pego, o que vai ter, o que vai acusar ele, são completamente questões raciais e econômicas. Ponto. É uma observação assim, para se fazer a olho nu em qualquer esquina. Não tem fantasia em dizer que o direito penal está tentando guardar alguma coisa, a não ser o privilégio de alguns. É uma impulsão política, é uma afirmação política do seu poder, do Estado com a ideia paternalista mesmo. E aí a gente tem que tirar um pouquinho também do Estado, porque as pessoas que participam das agências do sistema penal, elas também incorporam esse discurso. Ela quer exercer um poderzinho
de repressão, são poderzinho no sentido, eu coloquei esse eufemismo aqui, mas não é nada de poderzinho. Mas ele fala uma pequena parcela daquilo que a gente pensar que é o Estado que faz. É um policial que tem um prazer sádico em fazer determinados absurdos, determinadas violências. Da mesma forma que os burocratas também têm prazer em dificultar que a gente acesse alguma informação, que a gente compreenda o que se passa. A mesma coisa na má vontade do direito. Nós juristas, me colocando nesse barco, a gente faz a coisa para a gente dominar mesmo. Assim como o médico faz aquela garrancheira lá, aquele negócio que a gente não entende, a gente cria um mínimo de coisa em latim que ninguém entende, nem mesmo eu. A provocação do Suzane, violência real. Como a gente combate. Como a gente combate isso se a gente tem tanto medo de um cara vir com uma metralhadora ou uma faca, ou sei lá o quê? Primeiro a gente tem que entender como isso é construído. Porque, do ponto de vista crinológico e midiático, acontece um conflito, um furto num roubo, e alguém mata, alguém, sei lá, grita. A dimensão que isso vai tomar nas manchetes é monstruosa. E o quanto isso penetra no nosso imaginário é mais monstruoso ainda. Isso castra. Então não é uma coisa simplesmente nossa, eu tenho medo. Como é que vão falar para Suzane que a gente tem que abolir a pena se o cara é super violento e já vai com o nosso salário e vai dar uma facada nela? A gente não vai falar isso, a gente vai primeiro dizer, olha, a coisa acontece. Pode acontecer isso sim, mas é uma construção midiática, é uma construção discursiva. Posso dar exemplos. Eu, por exemplo, em Maceió, eu fui assaltado 4 vezes. Eu não tomei nenhuma facada, nenhum tiro, mas foram 4 vezes. Talvez se eu tivesse incorporado a ideia e tivesse um comportamento histérico, poderia sim. Ou seja, muito mais piora a situação do que alerta. O uso de várias manchetes, não sei o quê. O ideal seria, sim, ter algum tipo de alerta, do tipo não reagir, porque existe, sim, violência existe. Não reagir, não ter reações bruscas, qualquer coisa desse tipo, mas dizer que na próxima esquina que tu virar, tu vai perder tua vida, é um abuso do teu intelecto, um abuso da tua liberdade, desde já. O como chego já. Eu fiz uma garrancheira aqui, meu Deus, me desculpem. A questão do cárcere, a questão econômica, a questão do aumento da curva do encarceramento, isso é muito preocupante, sim, do ponto de vista processual, do ponto de vista criminal, do ponto de vista abolicionista. A gente está martelando fortemente no combate à prisionalização. Mas existe uma tendência de que daqui a algum tempo a gente não tenha tantos casos. Não vai deixar de ter, porque não se substitui um controle por outro. O controle se expande, o controle social se expande. Então, por exemplo, e daí o perigo das reformas. O quanto eu digo que reforma é positiva, dentro da ideia radical, mas a reforma também pode ser negativa, como você mencionou a reforma da lei de drogas, que acabou aprisionando mais aqueles que antes não eram presos. Hoje, a ideia, por exemplo, com as tornozeleiras eletrônicas era reduzir o aprisionamento. O que acontece? A curva continuou aumentando, continuou prendendo, e agora a gente tem uma malha enorme de gente monitorada, controlada pelo sistema penal. Não há nenhum interesse em reduzir o controle penal. A gente tem que ficar muito atento nisso. A gente tem que criar alternativas aos castigos, e não castigos alternativos. É uma questão fulcral. E como é uma pergunta muito, muito dolorosa para qualquer um que se debruce nessa seara. Porque foi por causa do como que a gente chegou onde a gente chegou. Ou pelo menos, ele foi um dos grandes motivos.
porque a gente toma muita medida imediata, emergencial, irracional. E esses são os fundamentos do autoritarismo. As políticas criminais autoritárias, elas são emergenciais, elas são imediatistas, elas querem dar uma resposta à violência, uma resposta às pessoas que sofrem a violência, o medo dela, de um modo a acalmá-las, e acaba produzindo todas essas coisas que a gente vê. Umas reformas, geralmente a proposta de recrudescimento de lei, vão aumentar a pena, porque aumentando a pena a gente dissuade o infrator. Vão dificultar a progressão, porque ele tem que passar mais tempo no cárcere para melhorar. Nossa, passar mais tempo no cárcere para melhorar? Você joga a pessoa numa máquina de destruir sensibilidade, de destruir humanidade e quer que ela melhore. E ainda dificulta a saída dele de lá. Entende? Então, todas essas ideias de reforma, elas têm que vir com alerta. Elas podem ser imediatistas, elas podem ser autoritárias em algum momento. E às vezes elas são propostas de maneira boa, sabe? Pessoas boas, com intenções boas, mas ela... Perfeito. Perfeito. Eu morei 12 anos na Brasilândia, trabalhei na pastoral carcerária. Então, esse povo é muito antigo, é de 80. Entendo. Na Brasilândia se prendia negro, se matava na minha frente, como já aconteceu, era um negócio absurdo. O que a gente questionava assim, como as pessoas têm medo da polícia. E a prisão não é uma solução. A prisão é um grande negócio. É uma forma de controle social. Acabou. E como é isso? O que a gente faz para não de controle? Ao contrário, Primeiro pode começar tirando o alcunha do governo, ajuda. Já é um pedaço. Fala sério mesmo. É uma solução ao contrário. Tem que acabar com essa história da prisão do Rafael e a gente aqui há pouco tempo. Quanto tempo, meu? É revoltante. A tua indignação, a gente precisa se indignar e fazer alguma coisa. Como fazer? O que fazer? Eu falo baixo, não vou falar. Então deixa eu aproveitar e já jogar uma pergunta que fizeram na transmissão. Ela fez uma pergunta, eu já jogo mais duas aí, pode ser? Fizeram duas perguntas aqui na transmissão online. A primeira foi especificamente para Ana Paula. Perguntaram se você teria algum material, alguma leitura para indicar para pensar a questão carcerária ou a questão da Palestina, para pensar essa comparação com o Brasil mesmo, porque mencionaram que sempre quando vão tentar fazer isso com uma ligação internacional, não mostra não, pelo amor de Deus, a pessoa está cansada de ver minha cara, sempre quando vão fazer uma ligação internacional com isso, usam os Estados Unidos. E ela queria expandir um pouco mais, ficou muito interessada na questão da Palestina, e também propuseram aqui um exercício para vocês. A pergunta para vocês fazerem assim um exercício de fantasia. Se por acaso o alcoolismo fosse uma questão de polícia, qual seria o papel da Ambev dentro dessa sociedade? Se a gente fosse fazer uma simetria. Da Ambev. Ambev? Isso. Exato, exatamente. São essas as perguntas. Agora vai. Deus benza vocês. Já foi. Eu faço gancho com o que você falou, dentro da questão da violência policial. Então, o que a gente precisa? No mínimo, o mínimo do mínimo. Corregedoria. Tem a fiscalização da polícia. Esse Ministério Público que recebe acima do teto. A gente precisa de uma mobilização que parte da soberania popular. Porque as nossas instituições estão falidas. Isso é uma coisa muito simples. A gente vai aguardar que o direito resolva a situação, que o STF resolva a situação, meu Deus, o STF, principalmente com essa configuração agora, tem o pior STF que a gente já teve na história. Eu sou novo, mas graças a Deus a história está aí para a gente analisar de outra forma, mas não dá para contar com o Ministério Público para fiscalizar a atividade policial. Definitivamente não dá. É uma questão política e eu acredito perfeitamente que espaços como esse são a ferramenta beligerante para que a gente possa atuar nesse sentido. Soberania popular mesmo, intervenção política, jurídica
Também, mas não é. Não é. O caminho não vai ser. Completa essa, já responder esse exercício aí. Enfim, você ouviu a pergunta? Você perdeu, foi boa. Seria se o alcoolismo fosse considerado crime, qual seria o papel da Ambev nessa situação? Bom, a Ambev seria fechada, teoricamente. Teórica. Só que a gente sabe, da mesma forma que a criminalização da droga, mas ainda existe tráfico. Por que a gente não legaliza? Porque dá dinheiro. Por que não fecharia uma Ambev? Ou porque a Ambev passaria a existir de uma maneira com sombras e tal, escondidas, fora do protagonismo que ela tem hoje, sem mexer e tudo? Porque quando você está dando dinheiro, a Ambev vai subir? Não. Haveria perseguições? Bom, houve uma coisa parecida nos Estados Unidos, na época da lei seca. Mas adiantou alguma coisa o proibir? Não. Pelo contrário. Mesma coisa acontece com a droga. A bebida ficou de péssima qualidade, provocando cegueira, o aumento aumentou, houve aumento no consumo, e, enfim. E muitas famílias enriqueceram nisso, os Kennedy mesmo. Proibicionismo, não era nada, definitivamente. Então, a Ambev provavelmente continuaria funcionando, mas escondido, e seria isso. Estou viajando aqui, mas é isso. Eu concordo com o Manuel, a proibição ela invariavelmente nos leva a um cenário pior. A questão da saúde pública, da saúde individual, né, de um usuário de droga pensar, bom, o que a proibição me afeta? Por exemplo, você não sabe o que você está consumindo, você não tem o controle da qualidade da droga que você está usando. Com álcool, eu acho que caminharia no mesmo sentido. Mesmo nos Estados Unidos, o berço do liberalismo, onde os debates, os valores são debatidos, você tem, por exemplo, um debate muito forte sobre a questão dos cartéis, né, o monopólio de um mercado. Acho que mesmo isso pesar sobre a Ambev é algo positivo que na ilegalidade talvez a gente não conseguisse fazer frente. E o lucro dela invariavelmente seria grande, né? Teve um diálogo uma vez de um bicheiro muito famoso do Rio de Janeiro, acho que era Cachoeirinha, e o senador Demóstenes Torres. E o Demóstenes, então senador, disse para o Cachoeirinha, houve um grampo que vazou, né? Pode deixar que eu estou aqui vendo aquele projeto de lei que vai legalizar o jogo do bicho, fica tranquilo. Aí o cara falou assim, não. Os meus problemas cuido eu, deixa como tá, que tá bom para mim. O lucro ele acontece na clandestinidade com a mesma voracidade, talvez. E aqui eu dialogo com a sua pergunta, assim como onde está o dinheiro da proibição das drogas, né? Ele não está na favela, né? Quem está realmente lucrando com aquilo não tem um barraco mais legal da favela, não é essa disputa que está posta, né? São grandes controles de fronteira, de entrada, de saída, é muita coisa, né? Você pode pôr a CIA nessa história também? Porque é um negócio assim que a gente tem medo um pouquinho de pôr a polícia. Não tenho receio nenhum, eu também não gosto de ser leviana com aquilo que eu não domino. Então eu não vou trazer dados que eu não tenho, que de fato isso nasce. Por exemplo, eu posso te falar do papel da ONU na guerra às drogas. Eu posso te falar do papel do Banco Mundial na construção de políticas de favorecimento de carreiras jurídicas que sustentam politicamente na proibição das drogas. Isso eu posso te dizer. Com certeza tem mais riscos para mim do que falar sobre a CIA. Mas eu não domino a ponto de trazer dados que vão contribuir para o nosso debate, além do senso comum que eu... acho que respondi. Tá bom, tá. Eu acho muito interessante essa questão da legalização, porque agora os Estados Unidos estão nesse processo de legalizar, e o que eu acho interessante é que as concessões para maconha, por exemplo, teve uma pesquisa agora recente, que elas estão sendo dadas para quem?
para homens brancos da classe média. E aí agora você tem... Nos Estados Unidos, o que é maconha? Maconha. É, a venda. De como... Sim. Sim. E aí, o que a pesquisa está trazendo é que quando uma pessoa negra vai tentar entrar no mercado, existe toda uma discriminação. Então é muito mais fácil uma pessoa da classe média conseguir vender maconha legal nos Estados Unidos. E aí entra outro ponto, né? Porque para mim é muito chocante. Então, por décadas e décadas, houve a criminalização das nossas comunidades, e agora que você está pensando em legalização, também não seremos nós que vamos ter benefício com isso. Se a gente quiser comprar, tudo bem, mas nunca como alguém que vai estar fazendo disso um negócio legal. Só. Relacionada à passagem na polícia e poder comprar maconha. Então, além de tudo, as pessoas negras são têm passagem na polícia, então muitas delas não podem comprar maconha legalmente. Que debatizão, isso é muito interessante, assim, para a gente pensar. E para a gente pensar um processo de legalização no Brasil, quem vai ser as pessoas que vão estar vendendo? Será que vai estar essas pessoas na favela que vão estar legalmente vendendo, ou vão ser pessoas que já viram na lei? Só uma provocação. Com relação à Palestina e materiais que pensam as similaridades, eu estou produzindo. Aí, agora vai. Isso mesmo. Algumas pessoas me pediram se eu tinha algum material. Eu comecei a conversar com uns amigos palestinos e a gente está começando a produzir. Porque quando eu fui para lá, a minha ideia era fazer um livro, né? Na verdade, um livro digital, porque eu fui com financiamento coletivo. Então, para devolver para as pessoas que me ajudaram aí, eu vou produzir esse livro. Da hora. E aí eu compartilho, vai ficar na internet. Acho bom. Ótimo. Perfeito. Mais alguém? Aproveita, hein? Porque daqui a pouco encerra. Agora é a hora. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu trabalho na área social há algum tempo e principalmente com adolescentes em conflito com a lei. Eu anotei algumas coisas, mas eu sei que eu não vou falar tudo que eu anotei. É muito interessante, né, a gente percebendo que em todo mundo quem morre é o negro, né? O preto ele é descartável em qualquer lugar do mundo. E isso é muito complicado, a gente saber e ouvir isso, né? Também acho, né, o preto também é encarcerado em todo mundo, né? Acho que a população carcerária mais massiva também em todo mundo. E o quanto que a gente vive numa sociedade que estimula e valoriza o consumo e também a gente está fora disso. Né? A gente também vive à margem, a gente também vive nas periferias, e então a gente não faz parte, né, dessa população. A gente nunca fez parte. E pensar isso para a juventude, né, e aí pensar isso para a juventude em 2000 e trabalhar, é complicado, porque ao mesmo tempo que a sociedade valoriza o consumo, a gente não tem uma política para a juventude, a gente não tem uma política efetiva para a juventude. A população periférica está fora da escola mais 50%. Então, e não está assistindo em nenhum outro lugar. Então a gente, assim, né, a gente na Fundação Casa também, a população negra, ela é presente mais de 50%. Então onde que a gente está? Né? A gente não está na escola, a gente não está fazendo esporte, a gente não está em canto nenhum, mas a gente está encarcerado, seja no presídio, seja nas fundações casas, seja nas prisões femininas, ou seja, né, na Cracolândia. Então,
Infelizmente, Rafael Braga não é a gente só. A gente pega um exemplo e faz uma campanha, mas ele não é o único. Né? Ele é mais de 50% da população carcerária. Então, eu fico pensando assim, o que é possível fazer? A população negra é mais de 50% no Brasil, juntando negros e pardos. E o que a gente, assim, como que a gente consegue reverter um sistema que, desde a escravização, nos mutilou, nos violentou e continua fazendo isso em 2017. Vai continuar fazendo em 2017, vai continuar fazendo em 2000. Assim, como que a gente consegue romper um sistema que realmente nos marginalizou? E não marginalizou somente nos colocando na periferia, à margem, mas nos marginalizou encarcerando, nos marginalizou, né, nos adoecendo. Então, eu acho que eu fico pensando, né, acho que trazer esse incômodo, acho que é isso. Gente, mais alguma colocação, pergunta? Ou a gente volta já? Não? Meu Deus, vocês estão tensos. Eu ainda estou pensando. Deixa eu falar então enquanto vocês pensam, pronto? Pronto. Já vai ela me gravar de novo, diabo. Não, o que você falou, Jéssica, é muito comum. Todo evento que a gente faz, sempre aparece uma pessoa negra e faz a mesma fala. E isso demonstra uma urgência e uma falta do que fazer mesmo. Porque o caso da Braga, ele é simbólico não só em questão da violência, do encarceramento, da política de Estado, mas ele é simbólico em questão da falta de ação. E eu não digo falta de ação de nós, que desde o começo a gente se sensibiliza, mas se você parar para pensar quanto à questão de luta mesmo, de ir atrás, de cobrar, dentro do ramo da esquerda, foi uma minoria que sensibilizou. Se você pensar para ver o número de pessoas que foram nos atos, nas vigílias, nas manifestações de verdade pelo Rafael Braga, eram números risíveis, ridículos, tristonhos, sabe assim? Eu lembro que na última vigília, que saiu pouquíssimos dias após ele ser condenado, o evento tinha, sei lá, 5.000 interessados. Eu fiquei super emocionada, falei, agora vamos tacar fogo em tudo. Chegou lá, tinha 200 pessoas no máximo. Eu estou sendo muito, muito otimista. Provavelmente era menos. Então era aquele nível de pessoas que nem se você quisesse fazer uma coisa mais radical, você não conseguia. Porque quando você está em poucos, a repressão do Estado ela vem em cima, sabe? A polícia vem para cima de você. E uma questão é que, por exemplo, uma das coisas legais dessa campanha é que eu estou aprendendo bastante, sabe? É igual eu falo, a gente fez a programação de um modo bem egoísta. O que a gente não sabe? Vamos fazer então. Aí a gente vai e se apropria também. Isso é interessante. E a gente fez duas rodas, duas atividades sobre criminalização dos movimentos sociais. E nisso foi uma advogada do artigo 19, a Camila, e ela foi mostrar pra gente com números, com dados, sobre como depois de 2013 o aparato da polícia quanto à repressão ele ficou muito mais sofisticado, muito mais ágil, muito mais rápido e muito mais mortífero. E isso é uma coisa que você sente próximo, assim, no dia a dia. Porque em 2013 eu estava nas manifestações e realmente, quando você tomava a Paulista, demorava uma questão de, sei lá, meia hora, uma hora para estar lotado de polícia, para eles conseguirem fazer uma rota alternativa. Agora você chega na Paulista com um grupo, 2 minutos o trânsito já está liberado, já tem polícia de todo lugar, entendeu? Agora a gente está mais vigiado, a gente tem outros... a polícia tem mais equipamentos, se gastou milhões com equipamento para a polícia, e isso Israel. Pois é, Israel, perfeito. E isso desmobiliza a gente como um movimento social mesmo, porque eu fico pensando, a melhor alternativa seria a gente botar essa indignação a público. A gente de fato ir para a rua e mostrar que estamos insatisfeitos, ver que seria um movimento de massa.
Mas com esse tipo de coisa que vai acontecendo, é muito mais fácil de ficar desmobilizado. Principalmente depois de 2013, que, sei lá, toda a população, sei lá, mesmo que tinha a demanda mais idiota, sei lá, agora a gente julga e tal, mas todo mundo colocou isso na rua de algum modo, achando que haveria mudança, não teve. Esse tipo de coisa desmobiliza a gente, que é movimento social, desmobiliza o cara que estava de verde e amarelo pedindo um tipo de coisa, né? Até que é bom, mas enfim, né? Entende? Essa coisa de que você vai e não acontece, você vai e não acontece. Por isso que eu acho que a campanha ela tem o seu papel nisso, entende? Porque é isso, a gente vai discutir, a gente vai trazer gente para discussão que nunca chegou lá, entende? A gente está gravando aqui, isso daqui é material que vai ser usado depois, sabe? O que vocês estão falando aqui é para outras pessoas conhecerem também. Eu acho que isso tem um papel fundamental, porque enquanto o número que a gente está agora, infelizmente, não é suficiente, sabe? O número que a gente está agora não é suficiente, porque depois dessa sofisticação, a gente para a rua, no número de pessoas que estão revoltadas agora, a gente se perde, entende? Então eu acho que é isso, eu odeio isso, eu odeio falar, não, trabalho a médio, longo prazo, eu odeio isso, porque a gente tem urgência. Mas é que infelizmente a gente está de mãos atadas, a gente sabe que está de mãos atadas, entende? Então eu acho que é uma construção coletiva de dia a dia, para a gente tentar arranjar soluções, sabe? Porque é aquela coisa, se você pirar com tudo isso e tacar pedra agora, tu é outra alfabrada, tu está na cadeia, acabou pra ti, entende? Agora se todo mundo se juntar e for tacar pedra junto, a gente já consegue alguma coisa, vai ser difícil, entende? Só que com 200 não dá, a gente tem que juntar 1000, depois 2000 e tal, então é uma provocação, uma coisa que a gente tem vontade de que aconteça, mas atualmente tá foda, né, colegas? Então, mas enfim, agora vamos lá, responder aí que as estrelas é de vocês. Não, eu achei ótimo, porque ela puxou um assunto que eu gostei. Não, vamos nessa. Né, me ajudou no meu pensamento, a questão do como a polícia brasileira está muito melhor preparada. Sim. Israel. Eu lembro em 2012, fazia parte da preparada das Nações Unidas. E o governo brasileiro começou a perguntar, a fazer reuniões sobre segurança e parcerias com o governo israelense para a segurança. E eu lembro em 2012 disso, falei, nossa, isso vai ser complicado, né? Por quê? Porque Israel é um país que desenvolve armas e usa até essas armas nos palestinos primeiro. E aí os países falam, está ótimo, eu testei essa população. É isso que Israel faz. E como o território palestino, onde eles vivem, é muito parecido com as favelas do Rio, tem muita ligação entre Israel e o governo do Rio nas questões da segurança. E agora eles têm esse tanque novo, né, que é branco, né, porque eles disseram que é pela paz. Aquele tanque que é branco. Gente, é sério? Chamam de Branca de Neve. É sério mesmo? Seríssimo. Os moradores chamam de Branca de Neve. Aí vai entrando aquele tanque. E é muito palestino. É muito palestino isso. Isso é uma loucura. A gente tinha a impressão antes, eu concordo, que a polícia brasileira era mais fácil assim, de lidar, assim, que a gente tinha um poder maior. E hoje não, hoje é uma polícia preparada para a guerra. Preparada para a guerra e sempre nos viu como inimigos de guerra, né? Mas agora ela tem um aparato mais mortífero, como você disse. Eu só quero acrescentar também que tem uma esperteza meio de terrorismo psicológico nesses casos, assim, também. Eu lembro que, eu acho que ano passado, não lembro agora se as datas começam a ficar meio próximas, vários atos, várias coisas. E a gente tentou fazer um ato, chamou um ato das mulheres negras. E eu lembro que a gente queria sair ali do Lago da Batata e a polícia chegou com o capitão da polícia, que ele era um cara conhecido, assim, o rosto dele estava muito nos atos dos perigos, das ocupações da escola, porque ele era esse rosto que vinha, que você depois sabia, depois que ele aparecesse ia acontecer merda. Então, e ele vinha, cara, com a história assim, não, gente, calma, eu vou conversar com o pessoal, acho que vocês vão conseguir sair, eu volto daqui 5 minutos. Aí passava 5 minutos, passava 10 minutos,
sair, e a polícia aumentando, e o pessoal que estava na liderança do movimento ali na frente, e você vendo, assim, assim, um choque, assim, estar no meio daquilo, porque é um desespero, você não tem para onde sair, a polícia fechou tudo, o pessoal querendo passar, e eu lembro que, assim, isso é um tratamento também de choque psicológico muito grande, assim, e esse cara, ele vinha com esse papo, sabe, já começa aí, entendeu, a mobilização do jogo psicológico, colocar a galera que está no movimento uma contra o outro, porque uma não quer andar porque quer apanhar, e a outra quer andar porque tem que andar. Colega. Esse ambiente é ideal para combater a angústia. Né? Que a gente vai... Parece ruim, mas é bom. A gente vai jogando para fora e aos poucos ela vai sumindo. Mas uma coisa interessante nessa ideia, tanto das jornadas de junho, quanto da própria vigília do Rafael, é que a gente pode fazer um link mais ou menos utilitarista. Uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, é que a partir do momento que aqueles que foram para a jornada de junho e não viram mudanças acontecer e hoje estão frustrados, precisam de um novo ânimo, espaços como esse, ideias como essa, são extremamente necessárias para que a gente reconheça que toda a tecnologia de repressão do Estado, ela invariavelmente vai mudar, vai crescer, a malha de controle sempre vai aumentar, mas em contrapartida, enquanto estamos de mãos atadas, a gente está pensando, a gente está formulando, mas não tem que ser uma atividade meramente de especulação. Enquanto a gente pensa, a gente vai catar as microfissuras, a gente vai tentar uma reforma, a gente vai fazer um ato, a gente vai fazer uma vigília. Eu estava nessa vigília, eu estava assim, eu cheguei lá, eu fiquei frustradíssimo quando vi. Eu fiquei, estou em São Paulo, agora sim. Vamos lá. Putz, 4 metros ligados. Foi realmente 200 eu fui bonzinho, né? Então, a ideia não é que essas falhas ou essa ideia de romper com a coisa e a coisa a gente não consegue romper a coisa, elas vão diminuir nosso ímpeto. Elas têm que servir de energia. E se não servir de energia para que a gente, vamos fortalecer, vamos, assim como as tecnologias elas avançam, as tecnologias de repressão, as nossas tecnologias de defesa e de ataque devem melhorar também. Agora, isso é um consenso nos movimentos sociais, a gente tem que ver. Tem gente que não gosta de taque pedra. Tem gente que acha que é contraproducente. Eu, particularmente, acho que uma pedrinha ali, uma pedrinha aqui não faz mal a ninguém. Mas aí você tem que ver como faz, porque você tem que ter um programa. No programa de ação. Mas é isso. Esses espaços, eles servem justamente para isso. Para que a gente tenha essa troca, para que a gente se anime, para que a gente construa e para que a gente conheça um pouquinho mais desse lado ruim, hermético, fechado, que é o direito, que é o saber penal, que é a punição, para que a gente conheça mais o sofrimento do outro, daquele que está próximo de nós e a gente acaba não vendo, o negro, o pobre, a mulher, o trans, e por aí a gente vai numa sequência de pessoas violentadas e invisíveis. A ideia é justamente essa, fortalecer, trocar energia, para que a gente possa superar. Eu fiquei aqui pensando em alguns desafios que vieram nessa rodada e me ocorreu juntar o que a gente está olhando agora, o que acontece no Brasil em junho de 2013, é parte de um movimento que acontece em várias partes do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, e que me parece ser reflexo já de uma descrença na disputa dentro da institucionalidade que estava posta naquele momento. Para todas as arenas de disputa política, jurídica, sindical, partidária, qualquer disputa democrática parece já há algum tempo demasiadamente corrompida por interesses financeiros que deixam de ser nacionais, que são multinacionais, enfim.
E aí a gente olha quase que num movimento catártico coletivo no mundo, para a rua como uma arena que parecia livre, ainda como um espaço disputável nessa briga, nessa ânsia de avanço democrático. E a polícia é a forma de nos retirar desse espaço. E como é que a gente se coloca diante disso ainda não está posto. Se a gente olha para o que aconteceu na Primavera Árabe e como é que a gente chegou na Síria como chegou, é difícil dizer que aquele momento histórico já trouxe resultados positivos. De outro lado, eu tenho muita dificuldade de não achar isso. Que de alguma forma isso nos movimentou para um outro patamar de disputa. Somos muito mais atores políticos que não necessariamente se sentiam geracionalmente representados em sindicatos, em partidos políticos e em espaços consolidados de construção de cidadania. Aquele não era mais nosso espaço, a gente vai para a rua, a gente disputa de maneira permanente, mas a gente ainda não sabe. A violência ela vem de maneira muito efetiva e quando os valores liberais estiverem suficientemente em risco para que as pessoas deixem de acreditar neles, o fascismo é sempre uma alternativa que ressurge. E a violência por meio dele, invariavelmente. Eu queria só colocar que a gente ainda tem um novo desafio aí pintando, que alguma hora a gente vai ter que parar para também traçar estratégias juntos, porque pelo menos, eu e você, do jeito, a gente tem a menor ideia de como lidar com isso, que bicho, a gente tem uma outra puta treta no cenário, que são a porra dos algoritmos. Né? São o quê? Os algoritmos que estão mudando resultados de eleições nos Estados Unidos, que faz com que eu publico no Facebook alcance determinado público, porque o algoritmo assim definiu e limita. Eu que já não conseguia falar com muita gente, já passo a ter o alcance da minha fala limitado por uma nova barreira que eu nem entendo. A gente tem aí mesmo muita coisa pela frente e eu acho que a única alternativa são a junção de saberes. Porque é isso, o direito é uma lástima. Tem uma brincadeira, que é um ditado que diz: Deus pune aos maus e aos infiéis, no Egito com gafanhoto e no Brasil com bacharéis. Obrigada, gente. Isso mesmo. Tá bom? É isso? Tchau, então, pessoal da transmissão online. Agora é oficial. Tchau. Dê tchau, gente. Tchau. Isso.